Saudações fraternas a todos. Paulo Forense com vocês mais uma vez. Estamos aqui no nosso canal para tratar de mais assuntos evolutivos, de progresso e de sucesso para você. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Tá? Bom, vamos lá o que é importante. Hoje vim trazer um conhecimento para você, jovem advogado, que iniciou agora na nossa carreira jurídica. Lembrando sempre que a advocacia é indispensável no bom andamento da justiça. Hoje, o tema que eu vou trazer são prerrogativas. Prerrogativas. Muitas vezes ouvimos outros colegas, veículos de comunicação da nossa própria ordem, falando e discutindo palestra sobre esse assunto tão importante que é a prerrogativa. E eu quero trazer para você, jovem advogado, o que é essa prerrogativa, qual é esse direito, mas eu vou trazê-lo dentro do exercício da nossa profissão. São vários ali elencados e eu vou trazer para vocês aqui para que você possa estar preparado para quando a sua prerrogativa for violada. Isso pode acontecer, isso vai acontecer em algum momento da sua carreira. Mas com esse insight que eu vou deixar para você agora, pode ter certeza que você vai devolver à altura, dentro das questões legais, a violação das suas prerrogativas. Vamos lá? Bom, prerrogativas são direitos do advogado. Direito esse que não pode ser negado, direito esse irrenunciável e direito esse que tem que ser atribuído com uma forma de excelência para que aconteça o bom andamento da justiça. Bom, vamos lá ao primeiro dele. As questões da prerrogativa estão elencadas na nossa lei. A lei 8.906 de 94, e que é o Estatuto da Advocacia, tá? Dentro dessa lei, eu quero trazer para você uma coisa muito importante. Isso é uma coisa que eu quero que você fique gravado na sua cabeça, no seu coração e na sua alma quando você luta pelos direitos, quando você é contratado por um cliente. Porque o direito que você está lutando do seu cliente não é do seu cliente, ele é seu. Porque você vai ser aquele instrumento, aquele caminho para que aquele seu cliente tenha aquela solução resolvida. Bom, o primeiro e mais importante deles, das nossas prerrogativas, é a que está alencada no artigo 6 da lei que eu citei agora. Olhe bem e grave bem que ele é o mais importante, o que você tem que carregar na sua vida. Bom, diz assim o artigo 6 da lei 8.906 de 94. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com considerações e respeito recíprocos. Em outro nome, a urbanidade, a educação, né? Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos, os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da sua profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Bom, primeiro aqui eu quero trazer o seguinte: não existe hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Estamos todos aqui. Por mais que alguns pensam que exista um Olimpo, né? Vivem na terra dos deuses, querendo ser mais um do que o outro, ter mais
vantagens, questões, etc. e tal, não existe. E muitas vezes, você é advogada, que tem esse direito violado, onde muitos juízes, alguns juízes, muitos não, alguns juízes, alguns promotores violam querendo colocar a advocacia numa subordinação. Não existe. Então, qual é o nosso papel como advogado para a dignidade da advocacia? Colocar esses senhores ou senhoras nos lugares deles. Essa é a questão que o advogado e a advogada tem que fazer quando isso acontecer. Então aprenda. Não temos que... muitas vezes eu já vi algumas questões, colegas quase que idolatrando um magistrado. Ele, além de ser um servidor público, ele está na mesma hierarquia que nós. Entendeu? Muitas vezes, inclusive, pode até ter sido um colega nosso em outro momento da vida dele. Então, lembre-se disso. E, principalmente, exija tratamento condigno com a justiça, com a advocacia, nos ambientes do judiciário. Não deixa servidor te maltratar, não deixa servidor de alguma forma te reprimir ou humilhar, alguma coisa desse tipo, se sentir menosprezados. Né? Eles estão ali, além de ser servidores públicos, eles estão ali para que o andamento da justiça aconteça. Então lembre-se disso, nessa primeira prerrogativa. Tá? Lembre-se que entre advogado, juiz e promotor não existe hierarquia. Estão todos no mesmo patamar, onde todos têm que se respeitar, e se um deles violar o seu direito, representa. Ministério Público tem corregedoria, Justiça tem corregedoria do Tribunal do Estado e Conselho Nacional de Justiça, tá? E se for um colega, tem aí o Tribunal de Ética da nossa classe. Segunda prerrogativa. São direitos do advogado, artigo 7. Exercer com liberdade a profissão em território nacional. Bom, podemos exercer, né, a questão da advocacia no território nacional, ponderando que se você é de uma seccional de algum estado, no outro estado você tem determinada limitação para advogar, respeitando-se sim o espaço de outros colegas. Você tem sim o direito de advogar, mas tem uma certa limitação, e se você quiser advogar naquele local, você terá que pedir uma inscrição suplementar. Então, temos o livre direito de exercer nossa profissão em nível nacional. Olha que profissão maravilhosa. Olha que profissão digna que a advocacia traz para nós. Nessa liberdade, se um dia tivermos que mudar de estado, dentro dessa conjuntura, o que nós vamos fazer? Só pedir uma transferência, ou a suplementar, ou com o colega achar pertinente para a sua carreira. Bom, a segunda prerrogativa, a inviabilidade do escritório do seu local de trabalho. Nosso escritório, meus colegas, é um lugar inviolável. Vamos se dizer que é um lugar sagrado do advogado. Não pode, por maneira alguma, sofrer atentados violentos e que sejam atos que não sejam democráticos e que violem o Estado democrático de direito. A imprensa tem mostrado escritórios tendo seu sigilo telefônico quebrado, onde tem questões de cliente, busca e apreensão, coisas imotivadas e sem a comunicação da própria ordem dos advogados. Então não vamos deixar que essas questões abusivas cresçam. Porque a classe, lá no final, eu vou trazer para você um ensinamento, um insight legal para que você entenda que a advocacia não é de um. A advocacia não é de um. A advocacia é um conjunto. É como se fosse uma colmeia de abelhas. Tá? Então, a advocacia, ela se multiplica. E a advocacia, ela precisa estar junta para que ela esteja sempre forte. Tá? Então,
dentro dessa questão, sempre que alguma coisa acontecer nesse sentido, o policial disse que tem que fazer uma busca por ordem judicial no meu escritório. Não é. O senhor foi a questão do advogado, mas é uma ordem judicial. Ligue na representação da OAB. Ligue na sua seccional, na sua subseção, peça a ajuda das prerrogativas. Tá ok? Outra questão, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos e recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Bom, esse caso é um caso bem atípico. Por quê? Gente, eu já fui em diversas delegacias e aconteceu de autoridades policiais, delegados, tá? Aqueles, inclusive, que não estão aqui no rol do artigo 6, não estão na postura de igualdade entre o advogado, o juiz e o membro do Ministério Público, mas é uma autoridade que tem que ser respeitada. Dentro dessa questão, temos aqui uma garantia por lei federal, que nós temos que ter acesso ao nosso cliente em qualquer horário, e inclusive sem procuração, inclusive para pegar a procuração dele na delegacia. E muitas vezes na prática não é assim que funciona. Eu já tive que uma vez ter que chamar as prerrogativas e a corregedoria da Polícia Civil. Outras vezes eu só apresentei a lei e falei, doutor, eu não quero ser um cara chato. Então, muitas vezes existe o diálogo, mas muitas vezes um certo extremismo de ter que ligar para a corregedoria, para as prerrogativas, principalmente quando é caso urgente. Em prisão, que muitas vezes tem fundamento de que acontece algum equívoco. Então, dentro dessa seara, é interessante que a pessoa tenha certeza absoluta dos seus direitos, o colega advogado. Não, eu tenho uma vez nesse local, nessa delegacia, onde tinham 3 colegas lá que o delegado não deixou entrar. Falei, doutor, eu não vou ficar igual os colegas ali não, eu conheço o meu direito. E se eu não ver o meu preso agora, eu já vou ligar agora para a corregedoria. Já aconteceu de eu ter que ligar, a corregedoria saiu ali próximo do cemitério da Consolação e foi até a Zona Leste. Então, assim, temos que ter essa ciência, porque o nosso direito é tudo. As nossas prerrogativas é tudo. Nós estamos lutando para que a advocacia sempre colabore na construção da justiça. Outra questão aqui, vamos ver, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavramento dos autos respectivos sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Bom, não sei se todos lembram daquela colega advogada, a doutora Valéria, que foi presa por ordem de uma juíza leiga, não era nem uma juíza togada. A juíza leiga é aquela juíza que faz um concurso, que trabalha por determinado ano, investida do cargo de juiz para julgar casos que não tenha tanta complexibilidade e que detenham um certo número de matéria jurídica, e assim julga esses casos, mas não tem as mesmas prerrogativas do que um juiz togado, né? Que é o juiz concursado, que tem a sua questão de permanência efetiva e outros critérios mais. Bom, e essa nossa colega foi algemada, presa no exercício da advocacia. A questão ali, fatos se esses acontecerem, o que tem que acontecer? Estar presente.
representantes da seccional. Representantes da seccional que estejam ali para que, no ato de lavrar o boletim de ocorrência, as questões da prisão, etc e tal, estejam esse representante lá. E caso não estiverem, isso não acontecer, sob pena de nulidade, invalidade da prisão e dos atos ali cometidos. Bom, eu falo sempre de exemplos que acontecem, que eu presencio. Uma vez no Fórum da Barra Funda, um colega, um policial militar que trabalha dentro do Fórum da Barra Funda, quis prender um colega advogado por umas questões administrativas do carro dele lá. E foi uma questão toda desagradável para o colega advogado e para nós que estávamos ali presentes. Então, na advocacia nós temos que ser solidários aos colegas. Como eu falei, a advocacia é a união. E eu falei que se tivesse que levar o colega, teria que me levar preso também. Tá aqui. Aí, a partir da minha iniciativa, outros colegas fizeram a mesma coisa. Então, dentro disso, a questão chamamos as prerrogativas e foi avaliado ali, inclusive teve juízes que aí foi tudo por uma questão, teve o comandante da Polícia Militar, foi um auê todo, conclusão, o colega não foi preso. Então, temos que conhecer os nossos direitos e não nos sentirmos intimidados com certas autoridades. Outra questão aqui, vamos ver, não se ter... Bom, como eu falei, eu vou falar das questões no exercício da advocacia. Tem outras prerrogativas e tal aqui, em caso que o advogado for preso, cometer crime, em questão de trânsito julgado, esse fica para uma outra ocasião. Mas aqui as prerrogativas importantes para o jovem advogado conhecer nesse momento, essa questão no exercício da advocacia, no momento que está lá advogando. Bom, ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam as partes reservadas e os magistrados, nas salas de dependência de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro no caso de delegacia e prisões, mesmo fora de hora expediente, na presença dos seus titulares. É aquilo que eu te falei, né? Nas salas, sessões, tribunais, o advogado tem livre acesso. Na prática, muitas vezes, não é assim que acontece. Mas caso o colega, a colega tenha interesse de adentrar, qual é a maneira eficaz e sutil para isso? Documentar. O advogado eles têm que estar preparado para documentar. Vou dar uma dica para você, um insight tremendo. Sempre ande com ofícios que deixa ali lacunas para você preencher, dados do local, autoridade, etc e tal, e protocola. Deixa um ofício, quero ter acesso a tal, ofícios modelinhos legais para que você possa protocolar o seu direito que você quer acessar, adentrar, olhar, a questão dessas questões, né? Bom, na delegacia, como eu já tive esses problemas também, o delegado não está aqui, então você não pode ver o preso. Não interessa. Tendo lá a questão do escrivão, do investigador, o policial lá que toma conta da telecomunicação, o papilocopista, o carcereiro, não interessa quem seja, você tem o direito de ter acesso ao preso. Se não deixarem, já sabe o caminho. Corregedoria e prerrogativas. Bom, uma outra questão aqui, que esse caso é muito interessante. Em qualquer assembleia, reunião que participe ou possa participar o seu cliente, perante o qual esse deve comparecer. Bom, isso é interessante porque, colegas, esse é um conselho, tem uma assembleia de um prédio para ir, assembleia de uma associação, uma reunião, e você possa saber que não vão te dar esse acesso. O que você, como advogado, tem que fazer?
Primeiramente, oficiar esse lugar através de e-mail, de telegrama ou de ofício, qualquer coisa desse tipo, avisando que você vai estar lá presente para representar seu cliente. Se caso eles não deixarem você entrar, 190, aqui ó, comuniquei, fiz o comunicado certinho, a polícia militar ou pode te levar para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, ou eles fazem um termo circunstanciado, falando da ocorrência. Isso já te dá a legitimidade, até porque policiais, militares, civis, alguns não, todos os funcionários públicos têm fé pública. Dentro dessa questão, você já está resguardado para você entrar com a medida judicial cabível e ter o seu direito resguardado. Isso é interessantíssimo, né? Vamos lá. Outra prerrogativa é permanecer sentado ou em pé, retirar-se de qualquer lugar indicado no inciso anterior, independente de licença, né? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinete de trabalho, independente de horário marcado, previamente, independente de horário marcado ou em outra condição, observando a ordem de chegada. Bom, essa questão de levantar, sair, entrar, isso é superado, isso é taxativo. Você chegou, se senta, levantou, não precisa, né, aquela ritualística. Isso é taxativo. Na questão de falar com o juiz, apesar que alguns, como eu sempre falo, não gostam de receber advogado, mas esse é um direito seu de despachar, de dar uma questão, muitas vezes, a escrita, o nosso trabalho, muitas vezes a escrita, dá um outro entendimento do que você chegar e se expressar falando. O entendimento é outro. A fala, ela expressa os sentimentos, né? Então, a questão de muitas vezes precisar despachar com o juiz casos urgentes, né? Porque muitas vezes vai lá para querer bater papo com o juiz ou né? Porque o tempo é a coisa mais preciosa para todos, né? Então, tanto o tempo é dinheiro e tempo é evolução. Dentro dessa questão, do magistrado tem que ter pelo menos o quê? Ligue para tentar marcar uma hora, que hora o juiz vai estar no local. Chegar repentinamente e querer ser atendido não é legal, ninguém gosta dessas questões. Então liga, tenta marcar uma hora, tenta ver. Na segunda instância, sempre é marcada a hora e é tranquilo, os desembargadores recebem tranquilamente. Eu, pelo menos, nunca tive problema. Tanto civil, criminal, questões de administração pública, nessa matéria de administração pública. Então é interessante marcar. Já tive casos na primeira instância, principalmente nas questões públicas, naquele fórum lá da SEC, que trata de questões com ações contra o poder público, a gente encontra uma certa dificuldade muitas vezes para despachar com o juiz, né? Já cheguei a esperar 4 horas sentado. Então é uma coisa bem complicada, mas vamos documentar tudo. Bom, outra prerrogativa aqui: usar-se da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco, dúvida surgida em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe for feita. Bom, isso é algo que o advogado já tem que conhecer de agora. Se você pegou só o OB, está quentinha, uma coisa que você, advogado, tem que saber: juiz não te cala. Juiz não te cala, doutor, não é só... Se você tem que falar uma coisa que vai prejudicar o seu cliente, prejudicar o julgamento, prejudicar o processo, peça a palavra pela ordem, excelência. Eu preciso falar de algo que tem muita relevância. E vai e fala. E se ele não deixar você falar, é pela ordem. Continua falando. Ah, excelência, registra na ata. É interessante sempre, no Código Civil, no Código de Processo Civil, tem esse direito de você gravar as audiências. E, se eu não me engano, eu vou dar uma pesquisada e depois trago sobre isso. Tem um julgado de ética na seccional de São Paulo, se eu não me engano,
falando sobre essa questão de gravação, né? De gravação de audiência, que é permitido. Então, geralmente, grave para quando você perceber que a sua palavra vai ser censurada, grave para que não tenha nenhum tipo de problema, tá bom? Outra questão é reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz do tribunal ou autoridade contra a inobservância preceito de lei. Quando algo, ou regimento interno, quando algo for descumprido, faça seu papel como advogado e reclame, não fique calado ou calada referente a isso. Bom, examinar em qualquer órgão, processo judiciário, legislativo ou da administração pública em geral em autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração quando não estejam sujeitos a sigilo assegurados de justiça. Bom, nós temos acesso a qualquer processo, caso não esteja em segredo de justiça, nos 3 poderes, ou seja, no judiciário, no legislativo e na administração pública no executivo. Então, meus amigos, meus colegas advogados, não temos que ouvir não. Quando você não pode ver, tem procuração? Não, eu posso ver. Mostra a lei. Ande com o estatuto da advocacia. Compre lá aqueles pequenininhos, entra e fala. Porque você vai encontrar vários desafios na sua carreira jurídica. Bom, a próxima prerrogativa é falar sentado, em pé, em juízo, em tribunal, órgão de deliberação coletiva da administração pública e do Poder Legislativo. Bom, sabemos que no Poder Legislativo, você vai às vezes numa Câmara Municipal, o regimento deles falam que o advogado tem que falar em pé na tribuna, ou falar sentado, etc e tal. Você pode falar do jeito que você entender que seja pertinente para você, para que você não tenha que passar por determinado constrangimento. Às vezes você não pode ficar em pé muito tempo, tem que ficar sentado. E a ritualística da Câmara, do setor público, do legislativo que fala, para você ficar em pé ou sentado. Então, a lei te dá essa prerrogativa. Bom, examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que estejam conclusos, a autoridade policial podendo copiar peças e tomar apontamento. É aquilo que eu te falei, chegou na delegacia para ver inquérito, não pode ouvir não. Se o escrivão, o investigador não quiser deixar você ter acesso, protocola e entra com mandado de segurança em primeira instância, ou em questão, como existe uma súmula falando sobre isso, entra com uma súmula no Supremo Tribunal Federal. Então, as questões efetivas, coisas que tem que lutar pelo seu direito. Outra questão é ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão. Bom, quando o colega é humilhado, constrangido, envergonhado, tendo violado a sua prerrogativa, ele tem que ser desagravado. O que é o desagravo? O desagravo é um apoio institucional que a nossa ordem nos dá, falando sobre o seu fato que aconteceu com você e intimando aquela autoridade que te fez passar pelo constrangimento daquela situação. É um ato muito bonito. Eu já participei e vi alguns e é algo que o advogado tem que sempre lutar. Vamos aqui que daqui a pouco nós vamos encerrar. Bom, vamos ver. Recusar-se a depor como testemunha em processo em qual funcionou ou funciona como advogado. Muitas vezes algumas autoridades
querem que de alguma forma a gente deponha, né, em alguns processos que nós atuamos como advogados. Bom, você tem esse direito pelo sigilo profissional de não revelar nada do que a autoridade vinha perguntar, inclusive ficar em silêncio. Então, lute pelas suas prerrogativas, lute pelas prerrogativas do seu colega, porque hoje a prerrogativa violada foi a dele, amanhã pode ser a sua. E uma questão que eu quero falar para vocês, eu gosto de usar historinhas, e eu vou contar uma história judaica para vocês. Bom, certo homem estava no leito de morte. E nesse leito de morte ele tinha muitos filhos, ele tinha 8 filhos. Ele chamou os filhos dele à beira da morte, os filhos chorando, aquele luto com extrema tristeza. E os filhos falaram: pai, mas o seu último desejo é que nós todos estivessem aqui juntos? É sim, filho, que eu quero dar o último ensinamento para vocês. Aí ele pegou 8 varas, deu na mão dos filhos e falou: quebrem as 8 de uma vez. Eles não conseguiram quebrar. Todos os filhos tentaram e não conseguiram. O pai pegou uma vara, uma por uma, e quebrou. E falou: enquanto vocês estiverem juntos, como as 8 varas estavam, ninguém vai conseguir quebrar e destruir o sonho de vocês. Mas sozinhos, as pessoas se quebram. Então, as prerrogativas só seremos fortes juntos. Onde quando acontecer com um colega, vamos ter a solidariedade de apoiá-lo, de ajudá-lo naquele momento difícil. Não virar as costas e deixar o colega passar pelaquela questão vergonhosa. Se estiver acontecendo muitas vezes, não vou me envolver, mas grave para o colega, tudo depois passa para ele. De alguma forma você tem que colaborar para que muitas atitudes antidemocráticas e que violam as prerrogativas do advogado e queiram destruir a dignidade da advocacia possam ser impedidas. Um fraternal abraço para você. Espero ter ajudado. O vídeo foi longo, mas eu espero que contribua. Leiam todas as questões das prerrogativas, tá? Na lei, todo o artigo, eu não li tudo, como eu falei, era somente as questões profissionais. Um forte abraço fraternal, fique com Deus e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu sininho, dar o sininho, deixar o like e comentar aí. Um forte abraço fraternal a todos. Fui.